Boa noite, G. Boa noite, Rogéria. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho e aguardando o pessoal chegar, né, para a gente fazer o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver onde nós estamos. Nós estamos no capítulo 26, se eu não me engano. Eu tenho que ver com o Júlio direitinho, porque agora eu estou meio em dúvida. Eu acho que é 26, item 7. O Júlio César está chegando aí. Boa noite, Júlio. Ô, Júlio, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Não tá bom, A é. Sandra entrou Preparado. já. O pessoal tá entrando. Pra Rogéria, G, tem uma pessoa ali, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui quem que é. A Sara. Sara também entrou. Luciano Maia também entrou agora. Hoje, Júlio, é o capítulo 26, não é isso? Item Me- 7. É mediunidade gratuita. Certo. Vamos preparando, né? Falta um minutinho aí. Esperar o pessoal acabar de entrar para a gente iniciar, né? Estou abrindo aqui no meu computador, que é mais fácil para mim ler no computador que no. Oi, Kelly, tudo bem? Boa noite. Kelly também participando hoje, ó, conosco. Então, já dando 8 horas, então, né? Nós vamos dar início, fazer uma prece aqui para a gente iniciar, tá bom? Então, vamos neste momento buscar em oração, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Mesmo distante uns dos outros, nós estamos aqui conectados via internet para que possamos fazer mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para aprendermos cada vez mais, para melhorarmos como seres humanos e sermos mais caridosos, mais bondosos, mais humildes, que possamos, Senhor Jesus, com tuas bênçãos, aproveitar este momento de aprendizado para o nosso planeta. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? E aí, Júlio? Então nós vamos dar continuidade, né, aos comentários de Kardec a respeito da passagem do Evangelho de Mateus, onde ele falou dos mercadores expulsos do templo, né? Certo. E, e é o item 7 onde ele comenta, né, com o título de mediunidade gratuita, né? Então é um comentário mais longo, que esse comentário ele vai até o item 10 encerrando esse capítulo. E nesse item 7 ele explana sobre a respeito da mediunidade. No item 8, né, ele vem falando das condições, né, da mediunidade, das condições da gratuidade da fé, né? No item 9 ele vem falando da questão moral a respeito do comentário, né, lá do Evangelho de Jesus. E no item 10 ele encerra, né, dando abrangência ao tema da mediunidade, onde ele até cita lá a questão do livro dos médiuns e a questão do livro Céu e Inferno, onde fala, né, da fé baseada na mediunidade. Então nós vamos fazer a leitura do item 7 e vamos ver, né, quais os comentários aqui que a gente possa
está dando visão à questão do título, né, dos mercadores expulsos do templo e dando ênfase à mediunidade gratuita, né? Isso. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, né? Então, primeiro vem a lição, né, do caminho, depois vem a questão do fortalecimento da fé. E não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto das suas concepções, nem de sua pesquisa, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que mais, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé, porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber o encorajamento, encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. E por isso que a mediunidade não é um privilégio que se encontra, por isso que a mediunidade é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial, né? Aqui é simples, né? É um comentário claro, mais direto, né? E a única coisa que eu teria a comentar aqui, do meu ponto de vista, é sobre essa questão, né, que ele vem falando que ela vem, né, para os homens para mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, né? Então, assim, a gente que está na doutrina espírita e já está lá há muitos anos nesse preceito, né, de estar participando, a gente vê que dentro da casa espírita tem dois públicos, né? Tem aquele público que vem em busca do conhecimento e das palestras, né? E da Sim. participação da casa espírita. E tem aquele grupo da casa espírita, aquele grupo, né, que são os participantes doutrinários, né? São aquelas pessoas que estão engajadas numa busca de aprofundamento dos conhecimentos espíritas, dos conceitos, né? Da doutrina como um todo, né? E essas pessoas que lá dentro estão são as que mais se aprofundam sobre o caráter da mediunidade, porque é aquela questão assim, né? Muitos sentido religioso, buscam o sentido, né, do aprimoramento intelectual, mas não estão vinculados, né, à questão da pesquisa, do estudo e do aprimoramento, né, da mediunidade. Porque tem aqueles que lá chegaram, né, pelas dificuldades, né, que a mediunidade ela acaba exercendo sobre a pessoa que não tem um preparo, que não tem um escarbouço, né, de desenvolvimento desse dom, e tem aquelas pessoas que já têm já um dom já mais desenvolvido e que por influências, por dificuldade, por faltas de conceito, procuram a casa, né, para ter conhecimento e desenvolvimento desse dom. Porque é até comum, né, Adir, igual a gente que está mais tempo aí, eu posso dizer por você e por mim, que a gente nós não somos médios ostensivos, mas a gente, né, eu e você, eu sinto assim, a gente muitas vezes somos médios intuitivos, né? E a Sim. intuição nem sempre ela é em nós, né, uma questão assim, vamos dizer, contígua, né? Ela não é ostensiva, porque a mediunidade, né, da intuitiva, ela quase que a gente, assim, que não é tão ostensiva, ela é mais de relance. Aqueles momentos que a gente está bem concentrado, naqueles momentos que a gente está em prece ou em estudo, a gente vê que vem em nós ideias, vem em nós conceitos, que a gente pensa, mas de onde que eu tirei isso, né? De onde que me veio esse pensamento? Então, quer dizer,
é uma intuição. Intuição em si só, né, o que? Ela é uma comunicação, né, que é o que? Nos são indicados, nos são colocadas ideias que não se passavam em nós. Então, quer dizer, por intuição, por esforço ou por dedicação, os bons espíritos, né, ou aqueles irmãos afins, vêm até nós a nos intuir, né, para que tal propósito ou tal ideia possa ser discutida ou comentada para o sentido do aprimoramento, do crescimento e da melhoria. E aí, o que acontece? A gente que já está lá mais tempo, cada vez que isso acontece em nós, a gente se sente inspirado, a gente se sente fortalecido, a gente se sente, né, que a nossa fé está numa direção que a gente tem procurado buscar, né? Então, quer dizer, talvez, não sei se eu posso dizer isso, talvez uma mediunidade intuitiva, talvez seja aquela que é mais sutil, né? Porque ela vem, assim, naqueles momentos que a gente, às vezes, está precisando, né, de esclarecer uma ideia ou apresentar uma ideia. Agora, a mediunidade de incorporação, a mediunidade de psicografia, a audiência ou a dividência, que seria uma ostensiva mais direta, né, que não dependeria assim, de tanta interpretação para que o sentido da mediunidade se manifestasse, porque, de fato, quando a pessoa incorpora ou tem uma visão, ela de fato vê ou sente ou escreve ou ouve algo de fato que é, né, dos espíritos. A intuitiva parece que é uma ideia da gente. A intuitiva parece o quê? Que é, né, uma descoberta. Então, assim, todas elas, né, do ponto de vista de mediunidade, vem cada vez mais aqui para nos aprimorar na nossa fé, na nossa certeza e aumentando em nós a nossa confiança, aumentando em nós, né, o sentido que o que a doutrina está dizendo, de fato, está acontecendo. Porque a gente vê que os fatos mediúnicos, os fatos espíritas, eles não estão só narrados nos livros. Eles, de fato, fazem parte do nosso dia a dia. Basta que a gente tenha o quê? Uma percepção, né? A gente tenha uma sensibilidade para discernir o que é nosso, o que é intuitivo, o que é uma visão, o que é uma coisa de clareza, né? E o que a gente poderia distinguir ou atestar daquele fato mediúnico que nos acontece, ou que acontece com outras pessoas, que a gente possa, né, dizer a ela, olha para você ver, né? E isso são os bons espíritos, ou são os espíritos, né? Trazendo até você, ou te chamando a atenção para um despertar, para um desenvolver, né? Para uma questão, talvez até de uma missão. Porque a gente sabe que a mediunidade, ela tem vários âmbitos, né? Tem a mediunidade para trazer comunicação, tem a mediunidade para trazer instrução, tem a mediunidade, né, para mostrar, né, algo que nos aparece que muitas vezes não é percebido, né? E aí o que acontece? A confiança, né, na existência pós-morte, a confirmação da vida espiritual traz cada vez mais para nós que somos espíritas as verdades do evangelho e as verdades do mundo espiritual. Porque nós temos a certeza da verdade da vida material, da vida física. Mas para muitos há aquela dúvida: será que realmente lá no mundo espiritual acontece dessa forma? Será que lá é dessa maneira que acontecem as coisas? Muitas pessoas nos perguntam a respeito da mediunidade, que nada mais é o quê? Que um instrumento de confirmação e de vivência de quem a possui e dando certeza o que de fato é o mundo espiritual, né? Então, quer dizer, confirmando em nós que nós somos seres espirituais tendo experiências materiais, né? E não o contrário, né? A gente somos seres materiais para ter percepções espirituais. Não. O fato é que somos seres espirituais tendo experiências materiais, que na verdade são experiências espirituais, né? A vida material, ela vem para confirmar a vida espiritual e não ao contrário, né?
Tem gente que sim, quer confirmação da vida espiritual para a vida material, né? E aí é aquela questão, né? A vida material é que existe para se confirmar a vida espiritual. E muitas pessoas pedem prova se a vida espiritual realmente é de fato, né? uhum. Eu deixar a palavra com você um pouquinho, Nadir, se ele quiser É, colocar algum ponto. sim, até ia pedir a palavra agora, que hoje a gente está até discutindo um pouco sobre isso, sobre mediunidade, que a gente está em preparação para o EMEG de 2021, né, que é o Encontro Espírita Isso, da Juventude Espírita, né, e a gente é, estava em reunião definindo o tema, e o tema vai ser sobre mediunidade. E aí, a hora que eu abri que eu vi sobre mediunidade, eu até lembrei, não, eu fiquei hoje a tarde toda praticamente em reunião online, com o pessoal da coordenação, o pessoal de outras cidades, né, discutindo sobre mediunidade, agora vem cair sobre mediunidade novamente. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, na leitura anterior, fala da questão dos mercadores expulsos do templo, né? Onde Jesus vai lá e expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo o templo um local de venda, né? Cobrando das pessoas para ter bênçãos, algumas coisas assim. E aqui Kardec vem falar sobre a mediunidade gratuita. Então Kardec já começa falando, né, que os médiuns atuais, né, que falam que os apóstolos também eram médiuns, né, que hoje é diferente um pouco da mediunidade daquela época, porque as pessoas estão mais envolvidas em algumas questões, né? E ele fala, né, que é um dom gratuito de Deus. Então, todos nós temos esse dom, né? Então, sim, alguns num nível mais elevado, outros num nível mais inferior, né? Alguns percebem mais, outros percebem menos. Às vezes até essa percepção também, às vezes até devido, às vezes quando é menor, às vezes passa até devido à falta de conhecimento do mundo espiritual, né? Às vezes, quando mais a gente conhece, a gente acaba se conectando a mais com eles, né? Acaba é, interagindo mais. E, e ele fala, né, que essa mediunidade veio com um fim útil, né? Tem um propósito para isso. Deus não colocaria nada aqui sem propósito. Tudo na vida, para nós, tem um propósito, um propósito divino. E às vezes a gente não entende, né? E ele fala que é para a expulsão dos homens. Porque nem tudo na vida, igual a gente vê falar, né, que às vezes um cientista descobre uma cura aí de alguma doença, alguma coisa. Muitas das vezes essa descoberta foi intuída por mentores espirituais que estavam lá, mesmo ele não sendo espírita, ou mesmo não sendo espiritualista, os bons espíritos vai lá e trabalham e ajuda aqueles cientistas para quê? Para a evolução da humanidade. Então, tem mediunidade em qualquer local, né? Não é só na casa espírita, não é só numa religião espiritualista. Mediunidade pode ser, às vezes, até o ateu, ele, às vezes tem a intuição, e não entende. A diferença da doutrina espírita para muitas outras religiões é que nós estudamos como se dá essa questão da mediunidade, né? A gente acaba entendendo melhor e às vezes interpretando mais. E outra coisa que você falou da questão, às vezes a gente tem mais a questão, por exemplo, eu e você, que a gente sabe, a gente tem mais a questão, às vezes, intuitiva. E às vezes tem outras pessoas que têm mais, às vezes, a mediunidade ostensiva, no sentido de ter, às vezes, visões, ouvir, sentir, né? E, assim, cada mediunidade é diferente, cada médium é diferente, né? Cada um vai manifestar de uma forma diferente. Não quer dizer que a minha mediunidade é melhor de quem está recebendo um espírito lá, né, tendo a psicofonia, ou quem está tendo a é, psicografia. Nenhum é melhor que o outro. Tudo tem um objetivo, né? E às vezes a Nadir, gente tem a gente consegue sentir ou interpretar melhor. Por isso, às vezes a gente tem mais ação intuitiva mesmo. é. A mediunidade, igual você falou, ela não é uma primícia da doutrina espírita. Ela é uma primícia humanitária, né? O mundo inteiro existe pessoas e mediunidade é coisa humana, né? Por É quê? Porque nós natural, somos né? seres.
Nós somos seres espirituais, então faz parte da nossa natureza. Mas o que acontece com a gente a respeito da mediunidade, por esse nome, por essa percepção, esse estudo dessa sensibilidade, ela ser um critério da doutrina espírita, as outras religiões talvez dê outros nomes, né, para essa sensibilidade, igual a gente sabe que a Igreja Católica trata isso como dom do Espírito Santo. Os evangélicos também falam, né, que é a presença do Espírito Santo, quando a pessoa tem uma percepção de coisas espirituais, que é o Espírito Santo se manifestando, né? E aí isso na doutrina espírita, né, é uma questão clara para nós, que os desencarnados são os Espíritos Santos, né? Que estão manifestando. E por outro lado, né, do ponto de vista humano, e na idade espiritual que nós temos, eu tenho um conceito seguinte: nós, como questão física, nós temos 5 sentidos físicos, né? Que é aquele sentido, né, do tato, da visão, da audição, do olfato, do paladar, né? Então, quer dizer, esses 5 sentidos são sentidos físicos que nos dá a condição de ter uma percepção do mundo, né? Ter uma percepção do outro, do próximo, né? Da atmosfera, do ambiente, né? Então, quer dizer, como seres físicos, nós temos o quê? Essas habilidades físicas para, né, trazer para nós a experiência da vida física. E como nós estamos em desenvolvimento, né, a cada dia mais, a mediunidade é uma dessas sensações, né? A mediunidade é um desses elementos que vem trazer em nós essa percepção, além do mundo físico. A mediunidade ela é aquela sensibilidade que nos dá uma percepção da natureza, do mundo espiritual, né? Algo além da matéria, né? Então, olha para você ver o avanço que é à medida que a pessoa vai desenvolvendo em si os dons da mediunidade. Então, isso é tão, assim, quando a gente fala, um é mais ostensivo, um é pouco ostensivo, um é intensamente ostensivo, né? Não existe, assim, grau da mediunidade. O que existe são pessoas que têm a mediunidade mais desenvolvida. Por quê? Pela necessidade da experiência que vem trazendo, né, na vida reencarnatória, ela já está mais sensível, ela já é mais dotada de uma percepção, de uma sensibilidade para perceber mais as questões espirituais. E como no Evangelho Jesus nos ensina a compartilhar uns com os outros os bens terrenos e os bens materiais, aí o que acontece? Numa congregação, num grupo, numa fraternidade, todos têm, por consequência, né, pode se aprimorar e se desenvolver pela habilidade que o outro tem, né? Igual essa questão mesmo, né, de o Chico Xavier, né? O Chico Xavier, a gente sabe que ele tinha vários tipos de mediunidade. Porque olha para você ver a capacidade mediúnica que o Chico tinha. Mas porque Deus favoreceu ele? É porque ele ganhou de graça? Não. Ele, ao longo de suas existências, suas reencarnações, pelo amor que ele desenvolveu, a sua capacidade sensorial que ele foi desenvolvendo, ele veio munido, né, de uma sensibilidade maior, né? E pela moral que ele trazia em si, quanto mais moral e mais habilidade, mais capacidade de filtro ele tem das informações e das percepções da natureza que o mundo espiritual nos traz. Então, quer dizer, Chico Xavier foi o quê? Um intérprete dessas sensações, dessas visões, dessas informações que estão correntes ao tempo todo, né? Na vida humana e na vida espiritual. Então, o que aconteceu, né? A mediunidade do Chico, quer dizer, a gente até fala, isso é uma mediunidade missionária. Ela não foi só missionária. Por quê? Porque foi um dom que ele desenvolveu pelo seu amor, pela sua capacidade de se doar, né? Hoje nós temos, né, como referência hoje, o Divaldo Franco na Bahia, que também é o quê? É um médium muito desenvolvido, né? Já teve vidência, clarividência,
médium de cura, médium de psicografia, médium intuitivo, médium de materialização, né? A gente vê que esses grandes mestres, esses grandes homens que vêm como missionários, a missão não é dada a eles porque simplesmente eles ganharam um dom, não. A mediunidade deles são claras, são explícitas, são mediunidades muito sensíveis à natureza e à humanidade, é porque o que eles desenvolveram e trabalharam em si esse estado emocional. Quer dizer, eles desenvolveram em seu própria capacidade humana a habilidade de trazer uma mediunidade mais aperfeiçoada. Então, quer dizer, nós outros que ainda não temos esses dons desenvolvidos, que não temos em nós ainda essa capacidade, estamos aqui para desenvolvê-la, né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha na caridade, quanto mais a gente auxilia a nossa comunidade, quanto mais palestras a gente escuta, mais a gente desenvolve em nós a nossa capacidade sensorial, tanto de sentir as questões físicas, como de sentir as questões espirituais, né? Então, assim, né, a mediunidade, ela pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida. Por quê? Ela não tem que ser uma mediunidade de provas e expiações, ela pode ser uma mediunidade missionária. Mas como é que eu vou conseguir, né, desenvolver em mim a mediunidade, né, para que ela não seja uma prova? Através do estudo, da dedicação, do aprimoramento emocional, do aprimoramento moral e psicológico, essa mediunidade vai cada vez mais se desenvolvendo. Agora, aquelas pessoas que têm uma mediunidade por prova, que às vezes ela manifesta de forma trazendo sofrimento, dificuldades, da mesma maneira essa pessoa pode o quê? Conhecendo a sua mediunidade, através do estudo e da caridade e da prática da mediunidade, ele passa a se desenvolver muito mais. E aquela mediunidade que talvez era uma dificuldade, era um problema, ela passa a ser um recurso de iluminação, de crescimento e de auxílio a todas as pessoas que precisam daquela mediunidade. Você imagina um médium de cura, né? O tanto de pessoa que ele pode auxiliar, se cada vez mais ele se desenvolver e habilitar a sua mediunidade de cura a fazer o bem, né? Então, a gente vê que a mediunidade ela é permitida e ela é desenvolvida para trazer recursos, tanto os recursos humanos como recursos espirituais, né? É a manifestação da natureza e da moral na vida física e na vida espiritual. Pode, eu te passo a palavra aí de novo. Você até comentou a questão aí do Divaldo, do Chico Xavier, né? Aí a gente vê assim, eles com aquela simplicidade deles, né? Com uma mediunidade muito evoluída, muito avançada, usa da mediunidade deles para quê? Para fazer caridade, para ajudar aos mais pobres, para levar uma palavra de consolo aos mais aflitos, aos mais necessitados, né? Além da palavra, igual o Chico mesmo, ele dava até dinheiro às pessoas, né? Para ajudar as pessoas com dinheiro, com alimento, com roupa, com um monte de coisa. Então, assim, hoje, se eu, que eu saiba que tem no Brasil ainda, no mundo mesmo, médios desse tipo, é o Divaldo. Ele ajuda É, muitas crianças lá na Mansão do Caminho, lá, né? Que crianças vão para lá mais de estudar quinhentas e e tudo. oitenta crianças, né, Adi? Pois é, eu não lembro a quantidade exata, não. Eu sei que é muita criança por dia que são alimentadas lá na Mansão do Caminho. Um lugar muito grande que ajuda muitas pessoas, né? Então, assim, igual você falou, é uma mediunidade até missionária. E além da missão dele traz para ele, é uma missão para a humanidade. Ele ajuda muitas pessoas, traz uma coisa diferente para a humanidade. E fora eles também, a gente não pode considerar, a gente às vezes não fala que é médio, porque a gente não sabe um processo assim, mediúnico deles, mas igual, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá ajudava tantas pessoas. Então, É, a com Matheus. certeza ela tem uma mediunidade, tem uma comunicação com um plano espiritual da forma dela entender. Teve, né? Já desencarnou, né?
Mas com certeza ela teve intuições, muitas intuições lá que levaram ela a construir o que ela construiu no mundo lá na Índia para ajudar tantas pessoas também carentes, necessitadas, né? E a gente às vezes não vê isso, a gente não vê o que uma mediunidade bem trabalhada, bem equilibrada, bem educada mesmo, né? Ela pode fazer. E a gente vê muitas vezes os médios hoje, como muitos médiums, às vezes até desequilibrados, né? Que às vezes não consegue controlar a sua mediunidade, chega numa casa espírita, às vezes dando passividade, já fala às vezes até passando mal, mas não é passar mal, né? Chega lá, às vezes, se debatendo, falando e deixando o espírito manifestar. E às Nadir, vezes. nós conhecemos, né? Nós dois conhecemos, né? Pessoa que já esteve lá na casa espírita pedindo para nós tirar a mediunidade delas, que elas não querem saber daquilo, não, que Isso quer seguir a acontece muito, vida né? sem a mediunidade, né? E aí, quando a decepção que a gente diz para elas, que não, isso foi um dom te dado, né? Não é nós que dá e nem que nós que tira, né? Você tem que conversar com Jesus, né? Com Deus, porque com certeza Ele te deu isso para o seu aprimoramento, né? Para você ser um servo em nome dele, né? E a pessoa, quando os outros, vai embora dali contrariado, e muitas vezes a gente nem nunca mais viu, né, Adi? É, Porque a pessoa acha que aquilo é uma punição, né? Quando, na verdade, para a doutrina espírita, a mediunidade ela é um educandário, né? Ela vem trazer para a pessoa que é uma oportunidade para ela crescer de modo de vida, né? E não impede ela de ter vida material, não impede ela de ter vida social, não impede a pessoa de ter vida familiar. A mediunidade é tão bonita que ela está no mundo inteiro, ela está em todos os espaços, ela está no nosso dia a dia, né? Até um amigo nosso que desencarnou há pouco tempo, né, Adi, ele gostava de comentar que, eu estou lá no trabalho e chega, né, eu estou vendo lá, né, está, né, querendo comunicar. Às vezes eu estou lá na casa espírita, eles estão me cutucando, pedindo autorização para manifestar, né? Então, assim, ele até levava na brincadeira, né? Era muito sorridente, é um irmão, um sim. amigo, né, que a gente preza muito, né? Eu não preciso citar o nome dele, mas ele trazia aqueles fenômenos até com alegria, né? Fazendo às vezes até brincadeiras. Sim. Eu até brincava com isso, não, não brinca muito não, que isso é coisa séria, né? E ele gostava de dar aquela risada boa, né? É, mas é interessante você falando aí da questão de, às vezes, o médium chegar numa casa espírita e pedindo para tirar aquilo lá, né? Que não quer mais ter mediunidade. E a gente vê tantas outras pessoas ao contrário, chegando lá falando que quer ter mediunidade, quer desenvolver, quer ver espírito. Eu quero participar de uma reunião mediúnica, eu quero conversar com o espírito. E eles acham que é uma É, coisa assim, muito fácil, né, de chegar lá e é, conversar ou dar uma passividade. Mas quem é médico que vai dar passividade, ele já é médico fora da casa espírita. Ele não precisa ir é, numa casa espírita por causa disso. Às vezes as pessoas já chegaram a me perguntar assim, como que é lá na casa espírita? Eu tenho uma curiosidade lá, mas eu tenho um morro de medo de ir lá. Eu falo, mas medo de quê? Eu falo, medo de ver espírito. Eu falo, mas você vê na sua casa? Não. Você vê no na seu rua. ambiente de trabalho? Não. Você vê na rua? Não. Então você não vai ver lá na casa espírita só porque você está dentro de uma casa espírita, não. Às vezes até o contrário, né? A gente conversa com algumas pessoas que é médico, às vezes está vendo o espírito na casa deles, no trabalho e tudo. E a gente convida eles para participar da Casa Espírita, para ir lá e ver uma palestra, assistir uma palestra ou participar de algum estudo. Chega lá, eles não vêem nada. Às É, vezes chega lá e eles não conseguem ver nada, porque às vezes a perturbação deles, os espíritos que estão perturbando, estão lá na casa deles, estão lá no trabalho, estão na rua, está com eles, né? Mas chega dentro da casa espírita, nem quer dizer que eles não vão entrar. às vezes na casa espírita o ambiente está equilibrado, né, Adir? Existe uma organização Isso, espiritual na concessão das manifestações, eles acabam encontrando na casa espírita, né, um refúgio de tranquilidade, um refúgio de paz, né? Lá tomam passe, né? Tomam água fluidificada. Aí o que, que a gente sabe? Que as energias corporais, estando em equilíbrio, diminui aquele impacto, diminui aquelas influências, né, que ele sofre no dia a dia, em casa, no trabalho e na rua, né? Então, assim, vamos dizer assim, a casa espírita,
É quase que é uma ilha energética para que o médium possa se equilibrar, ele possa se orientar, ele possa receber boas energias, né? Por isso que eu falo, por isso que é bom, né, ir na casa espírita, porque só da gente lá, a gente já está recebendo boas vibrações, né? Sim. E outra coisa que eu gosto de comentar, às vezes, principalmente quem chega lá num estado de desequilíbrio, ou as pessoas que estão estudando, que às vezes vêm perguntar alguma opinião minha sobre o assunto, eu sempre comento com as pessoas o seguinte: nem todas as pessoas que chegam lá na casa espírita em desequilíbrio, dando passividade, não quer dizer que ela é médium ostensiva que precisa participar de uma reunião mediúnica, não. Muitas das vezes é um desequilíbrio emocional, alguma questão pessoal que faz com que a pessoa desequilibre tanto que começa a ter as manifestações dentro de casa. Às vezes a pessoa nunca sentiu nada e de repente está passando por uma depressão ou por uma, vamos dizer assim, a pessoa uma decepção amorosa, por exemplo, entra em um estado, às vezes, de depressão e começa a se conectar com espíritos inferiores, né, ou espíritos em estado de sofrimento, que aproxima dessa pessoa, e a pessoa, às vezes, começa a dar passividade, começa a ter É, as manifestações mediúnicas, né? Mas não quer dizer que ela é médium. Às vezes chega lá, faz um atendimento fraterno, toma um passe, passa por um tratamento, né, espiritual que a gente fala, e a pessoa melhora. Às vezes fica não tem boa, mais, não tem mais acaba aquelas diminuindo. manifestações, né? Então quer dizer que não eram, vamos dizer assim, não era médio ostensivo. Eu só estava passando por um processo mais difícil, onde às vezes deu Desequilíbrio, né? facilidade. É um desequilíbrio mesmo, né? É. Como é que tá o tempo aí, Adi? Nós estamos Dá para com nós ler? 37 minutos. Vamos ler o item 8 aqui, se der para a gente Vamos. comentar, né? Se não der, a gente comenta na próxima. Então, dando continuidade à mediunidade gratuita, no item 8 começa assim: quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que se sentem por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouco é preciso para os afastar. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque para tanto por sessão. Então, quer dizer, espíritos de luz não está aberto a qualquer sessão, né? Ele tem que Sim. ter programação, compromisso, responsabilidade, né? O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, é possível obter-se manifestações desses modos, que, porém, garantiria a sua sinceridade, né? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrúpulos, sempre comparecem, prontos a receber o que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com sinceridade e, em seguida, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para conseguir a benevolência dos espíritos, bons e humildes, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, quer dizer, aqui está dizendo que o principal princípio para um trabalho espírita, para um trabalho sério de mediunidade, parte do médium e daquelas pessoas pelo devotamento ao bem, ao propósito, Ô, à Júlio, responsabilidade, né? ô, Igual você Júlio, falou, ir em casa espírita para ver espírito manifestar, em si só já é um propósito não positivo, né? E lá ver espírito falar simplesmente
não é, um arcabouço, né, de mérito. Agora sim, ir lá na casa espírita para participar no propósito de servir, de ser útil, de ser amoroso, de estar ali sistematicamente com propósito, de encontrar naquele momento com aqueles mentores que vêm por objetivo trazer propósitos humanos, propósitos morais, propósitos espirituais, né? Então, o que está dizendo aqui, né? Que os bons espíritos, eles não dão ouvidos ou se ocupam de reuniões que não têm o bom propósito, né? Sim. Então, por si só, né, temos todos, né, que está imbuído de um propósito. Vamos dizer igual a gente, né, de que todo sábado, às 8, às 9, a gente está impreterivelmente sempre compromissado em nos encontrar e a falar de Jesus e comentar o Evangelho. Em si só esse compromisso já é um propósito que ele sabe que todo sábado nós estaremos lá. Então, sabendo que nós temos esse compromisso, com certeza eles estão conosco nessa hora, né? Por quê? Porque o propósito em si já está comprometido o objetivo de estar ali naquele horário. E como é no estatuto da nossa casa, o propósito é seguir no bem, fazer a caridade, e estando sempre com o estudo à frente para o aprimoramento moral, eu tenho a certeza que os nossos trabalhos são sempre assistidos pelos bons espíritos. Agora, a cada um, o que Jesus fala, né? A cada um aquilo que traz no coração, né? Quer dizer, se a pessoa chega de coração aberto, com objetivos positivos, a mente aberta ao conhecimento, ao aprimoramento, à boa discussão, ao bom debate, né? Com certeza, cada vez mais essa corrente vai se aumentando. Agora, se a pessoa já vem com objetivo de críticas, de mal dizer, de desconfiança, né, de medo ou de desconfiança, em si só esse propósito já é um propósito de abertura o quê? A espíritos zombeteiros, a espíritos, né, maldosos, igual falou aqui, né? A pessoa que estabelece em si mesmo o propósito, né? Talvez, né, igual aquela questão, a casa, ela muitas das vezes é uma parede física, é uma área física, mas as pessoas que lá dentro estão é que vão criar esse ambiente energético, mediúnico, espiritual, pelo seu coração, pela fé que desenvolve, pela dedicação e pelo mérito que traz em si mesmo de servir. Mas servir o quê? No propósito de Jesus, no propósito da mediunidade, no propósito do intercâmbio, né? Do amor e da paz. Então, a mediunidade, ela não é uma mediunidade que é feita só entre encarnados e desencarnados. A mediunidade. Júlio? Oi, Júlio. Deu uma travada. Eu não estou ouvindo o Júlio mais. Não sei se a internet dele caiu. Como que tá? Caiu a internet dele. Só um minutinho. Eu até gostaria de aproveitar e comentar que a última frase que o Júlio leu lá, até ia comentar com ele, estava aguardando a palavra, enquanto ele não volta. É, eu não sei se um livro dele está diferente ou na hora de ler ele pulou alguma palavra, mas ficou um pouco diferente. Está voltando aqui. Só um minutinho. Ô, Júlio, Ladir, voltou. na bateria, ela não está Tá segurando bom. carga, caiu uma vez, né? Deu um pepino É, aí. mas eu estava começando a falar com o pessoal aqui, ô Júlio. Estava esperando, não sabia se ia voltar rapidinho.
Nessa última frase que você leu aí desse final do item 8, ficou um pouco diferente do que eu tenho aqui, aí o sentido ficou um pouco diferente, porque ele fala aqui no meu o seguinte: ora, a primeira condição para granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. Aí ficou por entender, o jeito que você falou, não entendeu que era humildade, não, sabe? O É, devotamento e a abnegação, o mais isso. absoluto desinteresse moral e material. Eu só queria deixar É claro que das condições é a humildade, depois o devotamento e a abnegação, isso, é. tá? Porque eu acho que o jeito que você falou aí tirou a humildade dessa fala aí É porque eu uma pulei das a condições. vírgula, deu outro Eu acho que você sentido. falou. É, É, precisando mas estudar mais. você estava falando aí, acabou, cortou, não terminou? Você quer terminar? Não pode continuar o que você estava falando aí? Tá. E outra questão que eu estava vendo aqui, você falando, eu estava lembrando, estava preparando para falar, igual você falou, né? Quando a gente tem um propósito, tem um objetivo, às vezes, igual numa casa espírita, a gente tem uma reunião, né? Tem uma reunião de estudo, e a gente tem aquele objetivo, a gente geralmente somos assistidos por bons espíritos, né? Eles estão lá para nos auxiliar, para nos orientar. Da mesma forma, agora, nós não estamos na casa espírita, mas eu tenho certeza que eles estão nos ajudando também, nos orientando, dando alguma assistência da forma que eles fazem. Nós não percebemos, às vezes, assim, mais intuitivamente, mas com certeza estão nos ajudando. Não é porque nós não estamos na casa espírita, não quer dizer que eles não estão ajudando, não. Pode Até ir. uma pessoa, uns dias para trás, só um minutinho, Júlio. Uns dias para trás, quando começou essa pandemia, a gente parou tudo, as pessoas falaram, não, agora os espíritos estão de férias. Eu falei, não, muito pelo contrário, agora que eles estão trabalhando mais ainda. Imagine tantos médicos desequilibrados que ia na casa espírita, por exemplo, só olhando por esse lado, fora a questão dos desencarnes, das condições de saúde da população. Tantos médicos que às vezes que eram desequilibrados, que hoje às vezes estão sem ir na casa espírita, que às vezes estava, vamos dizer assim, necessitados de uma casa espírita, tomar um passo para equilibrar, hoje às vezes está na casa deles e às vezes, pelo menos que eu saiba, não está dando tanto trabalho igual estava dando quando estava indo na casa espírita. Então quer É. dizer que esse espírito está trabalhando, né? Pode ir. A gente sabe que no mundo espiritual eles também usam de tecnologias, né? As Sim, tecnologias que tem na Terra, elas não acompanham as tecnologias que tem lá, né? Então, com certeza, esses trabalhos eles são uma extensão da própria casa. Porque o nosso propósito aqui nessa reunião, mesmo que a gente está em casa, é em nome da casa, né? A gente não está aqui em nome do Adir, não está em nome do Júlio, não. A gente está no nome da casa Caminho, Verdade e Vida, né? Então, quer dizer, com certeza a equipe espiritual ela está transmitindo, né, os nossos comentários, as nossas palavras para os nossos irmãos desencarnados que estão assistindo lá na Casa Espírita agora, né? O que nós estamos aqui comentando e trabalhando, porque na verdade nós estamos falando deles, né? E é aquela questão, quando a gente fala, né, mesmo aqui na matéria, no plano físico, os espíritos que participam conosco lá nos trabalhos de sábado, a gente sabe que há uma gama de desencarnados que vão lá na casa para estar conosco, recebendo, né, orientações, porque espírito também aprende, espírito também estuda, né? Então, quer dizer, lá eles estudam até mais do que nós, porque lá eles têm a certeza que tem que aproveitar o tempo para crescer e aprimorar, né? Eu lembro que até que nós dois até já comentou um com o outro, que quando a gente estudou e leu o livro dos Espíritos, parece que nós já estava repetindo. Por quê? Porque provavelmente lá no mundo espiritual, quando nós propôs de reencarnar aqui na Terra, nós já tínhamos uma proposta de ser espírita. Então, quem sim. reencarna aqui com o propósito de ser espírita, já vem trazendo, né, na cabeça a leitura do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, na verdade, nós estamos aqui estudando, fazendo uma pós-graduação. A gente está aqui cada vez mais estudando para afirmar em nós as verdades e as vivências espirituais.
Então, por isso que muitas vezes a gente estuda um tema, a gente aprende uma nova lição com mais facilidade, né? É igual eu já comentei, né? Assim, a gente não vira espírita, a gente nasce espírita. Porque virar espírita não é uma coisa fácil, né? É muitos conceitos, muitas teses, muitas ideias, muitas coisas avançadas que, vamos dizer assim, uma pessoa comum não tem condição de aceitar as visões do mundo espiritual com facilidade, porque são coisas muito avançadas, né? Então, por isso que a gente vê hoje nas casas espíritas uma gama de jovens buscando a doutrina espírita. Por quê? Porque é uma coisa de mais assim, de pessoas da mente aberta, de pessoas que já quer já mais avançar na vida física e na vida espiritual, buscando conceitos mais avançados, né? Então, quer dizer, a mediunidade, ela não é uma condição da doutrina espírita, mas ela é uma condição da doutrina espírita de aprimoramento e desenvolvimento. Somente a doutrina espírita é capaz de dar clareza, esclarecimento e entendimento para que as pessoas possam se educar e se desenvolver mediunicamente. Outra religião não faz esse trabalho, né? Isso. E um dos mecanismos que às vezes ajuda a pessoa lá fora, nas outras religiões, a equilibrar mais a mediunidade é a prática da caridade, que é um dos mecanismos necessários para que aquele médium ostensivo possa ter um estado emocional mais equilibrado. Então, quer dizer, somente estudar mediunidade sem praticar a caridade é aquela questão de uma pessoa andar com a muleta só. É preciso de duas muletas. É preciso das duas asas para alçar voo. Uma asa só não dá para voar. Precisa de duas asas, né? Então, quer dizer, a doutrina espírita, por ela entender a caridade como sendo a asa e o estudo e a moral como sendo a outra asa, é que ela torna capaz a qualquer ser humano evoluir mais rapidamente, conquistar mais rapidamente um patamar evolutivo numa existência só. Então, quer dizer, é possível, numa só reencarnação, conquistar evolução de 3 ou 4 reencarnações. Desde que a pessoa que seja dedicada, ela seja incluída e seja fortalecida em sua fé, que ela está no caminho certo e pelos caminhos da doutrina espírita ela vai avançar mais, né? Então, quer dizer, você tem condição de fazer um doutorado, fazer um mestrado na sua mediunidade através da doutrina espírita. Em outras religiões, você vai praticar a sua mediunidade, mas a passos mais lentos, a percalços, a desentendimentos. Por quê? Porque essas outras religiões, elas não dão tanto um equilíbrio à mediunidade. A gente entende, né, que o budismo, né, traz um pouquinho mais do equilíbrio às forças e às energias mediúnicas, né? E outras religiões eu desconheço, né, que possa dar à mediunidade uma direção e um curso mais equilibrado ao desenvolvimento, né? Não Não que sei se essas você religiões pensa. sejam ruins, né? Não que É, essas religiões sejam ruins, é só não dão, às vezes, um ênfase maior nas questões mediúnicas. Às vezes falam que isso. é questões, vamos dizer assim, de eles cometem a coisa do demônio, né? Como colocam uma coisa ruim. E a doutrina É, espírita não, já colocou uma coisa positiva, uma coisa de ajudar, de melhorar, de aperfeiçoar, de conhecer mais a questão do plano espiritual e tudo. Ô, a Júlio, gente nós vê já que estamos terminando, viu? tempo avançado, né? Só falta 6 minutos. Quer falar mais uma coisa? Já está me lembrando aqui, nem para lembrar que a mediunidade não entra de férias, né? Quem é médium 24 horas, né? E os espíritos de luz, né, também não cessam, porque ele sabe que o tempo ele é muito importante. Como o espírito precisa dormir, ele trabalha 24 horas, né? Principalmente os espíritos de luz. Agora, aqueles espíritos ainda pegados da matéria, às vezes ainda tem uma necessidade de descansar, tem necessidade, às vezes, de dar uma soneca, né? Mas a gente sabe, né, que quanto mais se desenvolve, mais habilidades, mais desenvolvimento, o espírito dispensa, né, a questão da matéria, a questão do descanso, a questão de dar tempo para o tempo, né? A gente sabe que a moeda mais valiosa que os
seres encarnados e desencarnados têm é o tempo. Porque o tempo ele deve ser desenvolvido, deve ser aproveitado e cada vez mais aproveitado para crescer, para desenvolver e aprimorar mais as nossas mediunidades, né? Porque com certeza nós não temos só uma mediunidade, né? Igual quando nós propomos a da passe, nós já estamos nos propondo a fazer uso e ter a atividade da mediunidade de cura, através do magnetismo, né? Através da boa vibração, através do bom pensamento. Então, quando a gente faz isso, a gente já está o quê? Intermediando. A gente está trabalhando o quê? Desenvolvendo em nós mesmos e rogando a Jesus que faça em nós instrumento de amor e de paz, né? Então, olha para você ver. E às vezes a gente nem repara, mas a gente é intuído, às vezes a gente é médio de cura, né? Não em grande quantidade, mas em doses homeopáticas, né? E já é um trabalho de cura, né? Então, assim, né? A gente acaba sendo intermediários, interlocutores dos espíritos, né? Que querem usarem daquelas pessoas que são sérias, daquelas pessoas que são dedicadas e daquelas pessoas que já estão dedicando em si o dom do amor, o dom da caridade, o dom da esperança, o dom da fé, né? Ô, Júlio, nós vamos ter que terminar, né? Já falta só 2 minutos e meio. Então a Vamos gente fazer a prece. precisa fazer oração. Eu vou fazer Bom, aqui, então. Então, em agradecimento a Jesus, a Deus, por nos permitir aqui estarmos reunidos em seu nome, em nome de todos que aqui participaram, né, que estão antenados, né, nos diálogos, nas leituras do Evangelho, que essas leituras possam ser o arcabouço, o alimento físico e o alimento espiritual, e que possamos levar a todos os nossos irmãos, familiares, colegas de trabalho, a nossa comunidade, toda essa vontade, essa força, essa energia que desejamos em nós, que ela seja alcançada a todos. O dom da paz, o dom da esperança, o dom da cura, a transformação íntima, a deixar os preconceitos, as falsas ideias e interiorizar em nós os novos conceitos do Cristo, os conceitos de respeito, que aonde nós estivermos, nós possamos levar a nossa comunidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta e principalmente aos nossos governantes, que têm nas mãos os instrumentos de servir e de amparar. Que Jesus abençoe a todos, dando ao coração de cada um aquilo que todos almejam, que é a felicidade, a esperança e o amor ao próximo. Que seja feita em nós e em todos a luz, o amor e a esperança do Cristo e a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, que assim seja. que assim seja. Então, Júlio, obrigado, né, por mais esse momento de estudo, né? Nós agradecer também o pessoal que entrou, que participou. Várias pessoas às vezes não conseguem participar no dia, mas às vezes assiste lá no Instagram, no IGTV lá, ou se não também no YouTube. Geralmente eu posto lá no YouTube os estudos, a palestra da Casa Espírita, né? Neste momento que nós estamos impedidos ainda de estar reunidos pessoalmente na Casa Espírita, nós reunimos aqui e deixamos uma palavra, um abraço, uma palavra de consolo para todos que estão nos assistindo. E a gente tem sempre muita fé, muita esperança, que logo, logo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar muito ainda. Amém. Aí, né? Alô, Júlio, até mais. Um abraço, Soraya. Com Deus, Júlio. Um abraço, pessoal. Boa noite, fique com Deus.